Olá! Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós trazemos um assunto aqui, tá? Que ele é um pouquinho para esclarecer o porquê as famílias brasileiras estão endividadas. Então hoje nós queremos compartilhar, eu fui fazer uma pesquisa, fazer esse levantamento para entender o porquê as famílias brasileiras estão endividadas e por que de repente você tenha chegado ao endividamento. Para você que não me conhece, eu sou o Jaime Cristóforo, sou empreendedor e nós temos esse canal onde a gente compartilha experiências do nosso dia a dia, conhecimento, informação e que possa estar contribuindo para uma melhora na vida de outras pessoas, tá bom? Então, se você ainda não é assinante do nosso canal, se inscreva no canal, assine nosso canal aí, se inscreva, dá um joinha, tá? Quer conhecer um pouquinho mais da minha história? Abaixo, na descrição desse vídeo, tem um pouquinho da minha história aí, tem um link para você conhecer a minha história aqui na gravação desses vídeos aí, tá? E como eu sempre falo, a gente grava os vídeos aqui em casa mesmo, pode ter interferência, pode ter barulho, mas é algo que a gente faz dentro daquilo que a gente tem a possibilidade de fazer para você, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao assunto aí que interessa hoje, que é sobre como as famílias brasileiras ou como os brasileiros se endividaram, por que isso aconteceu, entendeu? Isso eu não sou economista, mas com o passar do tempo e com a experiência que a gente vem passando, vivendo e com o que a gente tem passado e tem percebido das pessoas que nos seguem ali no grupo do Telegram, também tem um grupo do Telegram onde as pessoas entram para conversar e compartilhar suas experiências, e no próprio canal do YouTube a gente tem percebido o porquê do endividamento, né? Então vamos lá, endividamento das famílias brasileiras. Hoje ela passa de 70%, ou seja, não quer dizer que esse endividamento você está em inadimplência, você está em atraso com as suas contas. Nesse caso, quando a gente fala em endividamento, ou seja, você está com a sua renda comprometida, com parcelamentos, com cartão de crédito, com várias situações, financiamentos, empréstimos, tá? As dívidas em atraso hoje, em torno de 30 e poucos % possuem já dívidas em atraso, tá? Isso são pessoas que estão num problema maior ainda, então, e já estão entrando numa linha aí que é muito preocupante, entendeu? E aí a gente foi tentar entender um pouco por que isso aconteceu e qual foi a lógica que trouxe esse endividamento das famílias brasileiras, tá? E para explicar para você, eu quero colocar aqui o seguinte: quando começou? Quando que começou esse endividamento? Até o ano de 2004, o crédito para as famílias, para a pessoa física, ele não era tão fácil de ser adquirido. É claro que em contrapartida disso, com a liberação, e aí a partir de 2004, 2005, começou-se a liberar-se um crédito barato, com juros, e se instigar o consumo da família brasileira. Houve liberação de crédito de todas as formas, para comprar carro, para comprar móveis elétricos, para viagens, né? Financiamentos para estudar. De certa forma, isso foi positivo, que deu uma alavancagem na economia do país. De certo ponto, entendeu? Porque é uma falsa alavancagem. O que aconteceu? Tá? Com isso, né? Em 2004 aqui, então, houve um aumento dos créditos. Então, estava muito fácil, você comprava um carro dando R$1 de entrada, você comprava a casa dando 5, 10% de entrada do valor do imóvel, né? Você ia viajar, você parcelava nas lojas, houve uma liberação geral de cartões de crédito, né? Só para te mostrar, porque às vezes a gente acaba pensando que isso é agora. Não, isso veio uma crescente. E se eu conseguir colocar depois no vídeo aqui para você, mas eu só quero comentar, tá? Que eu levantei aqui e eu vou mostrar para você vários gráficos, tá? Onde, desde 2004, se você pegar essa linha aqui, ó,
ela sempre foi crescente. Sempre foi crescente. Desde 2004 para cá, o endividamento das famílias, ela cresceu entre 2% e 4% ao ano. Pouco mais, pouco menos nessa faixa. Sempre foi aumentando. A curva, praticamente não houve curva, houve sempre crescimento. Porque em 2004, aqui em janeiro de 2005, quando começou essa liberação desse crédito, começou o endividamento. Eu tenho outras famílias, por exemplo, aí ele chegou aqui em 2012, ele começou aqui com 18%, tá? E ele estava em 2012 já com 43%, tá? Isso foi aqui já 25% a mais de endividamento em 6 anos, 7 anos, né? Então, no período onde que houve muita liberação do crédito, ficou muito fácil, tá? O que que acontece? Se nós pegarmos aqui nessa outra família que é continuidade aqui, tá? Vai dar para perceber que aqui, ó, em 2012, 2013, nós estávamos 45%, tá? Aqui, ó, isso são dados oficiais que você pode entrar na internet e tirar esses gráficos, tá? E no final de 2020 ele estava com 50%. No final de 2020 estava com 50% de endividamento das famílias brasileiras. Então, de 2012, 2013 até 2020, ela cresceu, tá, 5% o endividamento. E de 2020 para cá, nós temos uma alta um pouquinho maior. E aí a gente sabe por que aconteceu tudo isso, né, endividamento, né? Nós, nesse período aqui, tivemos um problema sério com relação a ele, subiu para, agora, fechando em março de 2022, em 77% de endividamento aqui, tá? Então, ele subiu 27% em 2 anos, o endividamento da família brasileira, tá? Então, por que aconteceu isso, tá? Porque às vezes hoje a gente está, nesse período que nós estamos gravando esse vídeo, né? Que em outubro de 2022, a gente está num período de eleição e a gente vê muitas pessoas falando, né, como se o endividamento tivesse acontecido agora. E estão vindo com promessas de liberação do SPC, Serasa, tá? Com promessas de liberações de crédito mais baratos, né? E aí depois eu vou destrinchar para você aqui e vou falar o que eu penso em relação a isso. E o que a gente tem percebido. Então você vê, quando as pessoas falam que o endividamento é agora, não. Ele teve uma constância desde 2004 para cá. Então, aquilo que eu falei, nós estávamos aqui, na verdade aqui era 18%, tá? E ele veio crescendo em torno de 3 a 4% ao ano, a média, o endividamento. E quais foram as principais dívidas nesse período? Quais foram as principais dívidas que a família brasileira entrou? O principal dele é o cartão de crédito. Os cartões de crédito, hoje eles correspondem em torno de 75% a 80% do endividamento das famílias. Ou seja, contas a pagar através do cartão de crédito. Aí depois vem compra de carros, né? Lojas e carnês, então parcelamentos em lojas, em carnês, né? Aqui entra a compra de eletrodomésticos, né? Outra situação, os consignados, né? Os consignados, os aposentados, os pensionistas, entendeu? Hoje, o que aconteceu? Se liberou crédito e comprometeu a renda dele, dos consignados, aquela aposentadoria que ele tinha, aquela aposentadoria aquela pensão que a pessoa tinha, tá? Se falava assim, ó, olha, vai lá, usa o teu consignado, em 30%, 40% você tira, para você poder comprar a sua televisão nova, para você fazer a sua viagem, e você estava fazendo um parcelamento com isso, né? E aí entra também, né, a questão do imóvel, né? A compra de imóveis entra, né? Mas aqui, a questão da compra de imóveis, eu quero tratá-la diferente, porque a questão do imóvel
existem dois tipos de negócio de parcelamento de empréstimos que, no meu entender, são viáveis. Quando você faz ele dentro de uma questão de taxas de juros acessíveis, que é a compra de imóvel, e quando você compra, você faz empréstimo para você é um empreendedor, então você vai empreender, vai investir no teu negócio, desde que você faça o investimento certo. Então, o investimento em negócios, em empresas, em negócios para produzir, para render mais, ou no teu trabalho, se tu é autônomo e você faz esse tipo de empréstimo para desenvolver o teu negócio, ótimo, né? Desde que a taxa de juros esteja condizente e real. E para imóvel também, entendeu? Aí, o que a gente fala? Você vai investir em imóvel, parcelamento, você vai ter que avaliar a taxa de juros, se é para longo prazo, você sempre vai antecipar, vai tentar quitar antes para não ficar com essa dívida. Enfim, até eu tenho alguns vídeos onde eu falo, se você está com algum problema de endividamento, aí eu tenho alguns vídeos abaixo na descrição, tá? Você pode acessar o canal e a gente dá dicas de como quitar situações, o que você quita primeiro, o que você não quita, se você está com dívidas, tá bom? Bom, então aqui nesse período aqui todo ele, né, principalmente até 2014, 2015 por aí, 2014, 2015, se dizia o seguinte: você pode tudo. Você pode viajar, você pode comprar teu eletrodoméstico, você pode reformar tua casa, você pode comprar teu carro, você pode tudo. Só que o povo brasileiro, nós não sabemos lidar com o dinheiro. Nós não sabemos controlar o dinheiro. Quando se abriu esse leque e disse que você pode tudo, então o que aconteceu? A gente acabou fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente quis trocar de carro, a gente quis comprar casa, a gente quis comprar televisão de 50 polegadas, a gente quis trocar de refrigerador, a gente quis ter uma roupa nova, diferente, a gente quis viajar também, né? Eu vou comprar mais coisas no mercado, o consumismo. Então, se instigou o consumismo de uma forma desordenada. E isso refletiu, isso veio acumulando, entendeu? Parcela. E aí, isso veio acumulando. E você pega desde 2004, as pessoas foram fazendo isso. E várias situações, a gente tem percebido, e aqui a gente está só vendo informações de estatísticas que são dentro de instituições financeiras, tá? De operadores de cartão de crédito, né? Lojas. Aqui nós não temos os empréstimos quando se trata de terceiros, agiotas e companhia limitada, que também é um número muito grande. E por que se chegou? As pessoas acabaram tendo que sair da instituição financeira, do cartão de crédito, para pegar dinheiro fora com a agiota. Porque o nome dela foi por SPC, foi por Serasa, né? Houve o registro lá. Então, se foi buscar fora o dinheiro para tentar pagar isso aqui tudo. Para tentar pagar a parcela do cartão, para tentar pagar a parcela da casa, para tentar pagar a parcela do carro. E ela esqueceu de que quando ela fez a compra desse carro novo, ela precisa manter esse carro, ela precisa pagar os impostos, ela precisa abastecer. É um carro diferente, a manutenção dele é mais cara, ele tem que fazer seguro. E houve maior consumo de energia elétrica porque encheu a casa de eletrodomésticos, né? A facilidade da parcelinha pequena fez com que nós nos endividássemos, os brasileiros, as famílias brasileiras se endividassem. Houve sim, claro, houve um pouquinho do poder de compra reduzido devido à inflação, pode ter até diminuído, sim. Mas nós não fomos instruídos, nós fomos instruídos a gastar, a consumir, entendeu? Então, o que acontece? Quem ganhou o dinheiro e continua ganhando, e até hoje eles ficam brigando por causa disso, foram os bancos. Os bancos ganharam muito dinheiro, nunca ganharam tanto dinheiro como nos últimos
anos, até 2015, 2016, 2017, porque o crédito estava muito exacerbado, muito fácil. E eu caí nessa também. Provavelmente você também tenha caído nessa. Nós não sabemos controlar as finanças, nós não temos o cuidado. A parcela pequena, ela nos instiga. E a mídia, depois eu vou falar sobre isso, tá? Vamos continuar aqui, depois eu falo sobre esse tema. Então, quem ganharam? Os bancos e as lojas de varejo. As lojas de varejo. Aí você vai dizer assim, tá, elas ganharam no eletro? Não, elas ganharam na cobrança do financeiro. Porque elas parcelavam com taxas de juros 5, 6, 7, 8%, ainda tem isso na parcela, ou no cartão, a operadora cobra uma taxa em cima, 3, 4, 5, 6%. Então, hoje o negócio dessas lojas varejistas, a maioria delas, por que eles querem vender a parcelado para você? E se você for oferecer para comprar à vista, é o mesmo preço que parcelado. Só que na parcela está incluso lá a taxa de onde eles vão ganhar. E outra, tem uma situação que não é minha área e eu não entendo, onde a tributação em cima dessa área, que a parte de tributo, o que ganha em cima dos juros que eles cobram, é muito menor do que se ela vende, do que quando ela vende eletrodomésticos. Então essa diferença aí é ganho de juros e assim não é tributado a mesma coisa que um eletro. Então, por que os grandes varejistas ganham muito dinheiro? Por causa disso. Nunca venderam tanto. Por causa dos parcelamentos. E nós entramos nessa situação. Né? E então, os bancos ganharam muito, continuam ganhando muito, né? E as lojas de varejo também. Entendeu? Então, ou seja, foi nos colocar na nossa cabeça que a gente podia gastar, podia consumir, podia comprar. E nós não sabemos fazer isso. O povo brasileiro, nós não sabemos controlar as finanças. Tá? Porque a parcela cabe no meu bolso, eu vou comprar. Só que a parcela, o que acontece? É a parcela de uma coisa, de outra coisa, de outra, e assim vai. Quando você vê, você tem 10, 15 parcelas para pagar. E aí você não dá mais a volta. Porque você tem as tuas necessidades básicas do teu dia a dia que você precisa para viver. Né? E aí, o que acontece? A gente passa a sobreviver e não mais a viver porque a gente vira escravo dessas parcelas. Então, o que acontece? Qual o resultado de tudo isso? Um empréstimo para pagar o outro. Lá em 2004, 2005, quando começou a liberar seu crédito, 2008, 2010 liberou o crédito, as pessoas já começaram a se apertar. E aí você fazia um empréstimo para pagar o outro. Faz um empréstimo para pagar o outro. E assim vai. Faz um empréstimo para pagar a loja que você tinha comprado parcelado lá. Faz um empréstimo para você poder pagar o cartão de crédito. Né? E aí isso vai indo. Vai acontecendo de as dívidas irem aumentando. Né? Então as dívidas só foram aumentando. Por que foi aumentando gradativamente? Justamente por isso. Porque vai virando uma bola de neve. Você vai... aquele ditado popular, né? Um cobertor, tu puxa para um lado, tu cobre um lado e descobre o outro. E isso que aconteceu na maioria das famílias brasileiras. Tá? Na maioria está acontecendo. Houve um consumo sem controle, né? Um consumo sem controle. A gente não sabe controlar isso. Tá? A mídia, governos, a parte do marketing das empresas também, né? Incentivaram o consumo desenfreado, aquilo que eu falei lá atrás antes. E com isso refletiu, né, no crescimento, né, na curva subindo, não é nem uma curva, é uma reta, que ela foi subindo, né, em torno de 3 a 4% ao ano o endividamento das famílias, desde 2004 para cá. Entendeu? Então veio acumulando, né, acumulou, né. E aí, em 2016 para cá, ele estourou agora em 2020, 2019, 2020, 2021, com a pandemia que veio, né? A pandemia, a guerra, né? Alguns locais, mais, outros menos. Nos locais a gente percebeu, onde a gente pesquisou,
onde na pandemia houve o fechamento do comércio, houve o fechamento de empresas, por parte do governo pedindo para que o pessoal ficasse em casa, a inadimplência aumentou muito mais, muito mais. E isso tem um reflexo, tudo isso, tá? Então, ninguém estava preparado. Se já trabalhando estava difícil, a inadimplência já estava alto com o trabalho normal, com as coisas acontecendo normalmente. Quando veio a pandemia em 2019, 2020, né, as pessoas que não tinham onde trabalhar ou as empresas fecharam, né, por determinação do governo, saúde pública, alguma coisa nesse sentido, piorou a situação. E muitos microempresários, nessas regiões a gente vem acompanhando também, onde que foi pedido para que fossem fechados, hoje eles fecharam as empresas e estão trabalhando com uma inadimplência muito grande. Isso tem chegado também, as pessoas têm falado para mim sobre isso, entendeu? Então, às vezes, você tenta cuidar de um lado, mas você desguarnece no outro, né? Você descuida do outro lado. E isso tem um reflexo muito grande nas famílias brasileiras hoje. Tá? Porque a pequena empresa, o microempreendedor, o que acontece quando está inadimplente, ou aquele negócio é o que dá o sustento para a família dele. E quando ele está pessoa jurídica ou pessoa física inadimplente, ele entra aqui. Então, a pessoa física e pessoa jurídica, elas acabam sendo uma coisa só praticamente. Entendeu? E então o endividamento está alto. E aí, a vida dele começa a virar um problema sério. Tá? Por que a gente chegou a esse ponto, né? Porque nós não temos educação financeira. Nós não temos educação financeira. A gente frequenta escolas, a gente aprende básica, mas não aprende a educação financeira em si para vida, para gerir o salário, para gerir a casa, para gerir o negócio. A gente vai para a faculdade, faz uma faculdade de administração, né? E tem lá matemática financeira. Mas na prática, para você usar no dia a dia, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, você não aprende isso. Né? É só quando você sai e que a vida faz com que você entenda. Então nós não aprendemos isso. Então isso é uma situação grave que a gente tem que voltar a pensar nisso. As escolas, as próprias igrejas, elas têm que trabalhar muito isso com as pessoas. Escolas, as instituições de ensino, né? Trabalhar isso na criança, nos jovens, para que se tenha uma educação financeira, para que a gente saia de lá sabendo como gerir os recursos. Não é fazer um probleminha lá, Joana tinha 4 maçãs, ela deu 2 para o amigo, quantos que sobrou? Isso aí é o básico. Tem que gestar uma renda, como é que faz, como é que vai distribuir essa renda. Então, a educação financeira da família brasileira é péssima. E eu incluo nisso porque, apesar de ter feito faculdade de administração, apesar de ter feito pós-graduação, passei por dificuldades, estou ainda ajustando a questão e agora que a gente vem aprendendo sobre isso, entendeu? E aí nós temos aqui 70% das famílias brasileiras com problemas financeiros, né? E mais de 30% com inadimplência, que estão em atraso, entendeu? Então o que acontece? Aqui eu vou reforçar aquilo que eu falei antes. Com a pandemia tudo piorou isso, né? Aonde que a gente estava debilitado, a pandemia acabou derrubando já que já vinha se rolando desde 2005, 2006, 2007 a pessoa vinha rolando. Um empréstimo aqui, um empréstimo lá e outro aqui. Então já vinha de lá. Esse crédito barato, entre aspas, está custando muito caro para as famílias, para as pessoas hoje. Entendeu? E o que acontece? Houve uma onda exagerada da inadimplência, a inadimplência, que é os atrasos, começaram bastante. As pessoas não têm mais acesso aos bancos porque estão com os nomes SPC, Serasa, Companhia Limitada, acaba buscando dinheiro com agiota, com parentes, com terceiros, e aí a situação acaba sendo pior. Um outro problema muito grande, né, que nós percebemos nas famílias e que
ninguém percebe isso. Por que está acontecendo tantos problemas de depressão nas famílias? Por quê? Separações na família, né? A pessoa partindo para droga, para bebida, suicídios. Ninguém fala isso. Foi por boa parte, claro que tem outros problemas também, mas boa parte, tá, veio da questão financeira. As famílias, elas são, a questão financeira, ela tem um impacto muito grande para gerar uma discórdia dentro da família. Praticamente existem, por exemplo, casais, a questão financeira, ela é a segunda causa de separação. Quantas causas de depressão, problemas emocionais que a gente tem visto por aí por causa da questão financeira? Então isso é um problema sério que os governos, os políticos, eles deviam pensar um pouquinho também que quando eles estão ali prometendo algo muito bom para a sociedade, sem que a sociedade não tenha a capacidade de usar disso, eles podem estar causando um problema maior ainda, que é hoje o que está acontecendo, né? Não é de agora isso. Isso veio desde o período, veio acumulando e chega um momento que a bolha estoura, né? Quando você vai encher um balão, ele não estoura de uma vez só, mas você vai soprando, vai enchendo, vai colocando ar, vai colocando pressão, e vai chegar um momento que ele vai estourar. Agora estourou, mas foi uma coisa que se cometeu erros desde 2004, 2005, quando se incentivou o juro barato, quando se disse que era para comprar, quando se disse que era para gastar. Não entenda que eu estou falando que eu sou contra isso, mas é que se nós não temos a capacidade de entendimento do que a gente pode gastar e como gastar, ele vai dar esse resultado, tá bom? Então esse vídeo foi mais para alertar os cuidados dos parcelamentos, as compras nos cartões de crédito, o juro barato, entre aspas. É um cuidado que a família brasileira tem que ter para a gente não ficar dentro dessa estatística e se manter nessa estatística, né? Eu quero ler para você, tá? E aquilo que eu estou falando até agora aqui, se você está com algum problema de inadimplência, com algum problema financeiro, a gente tem dicas de como você pode passar por isso. Se você está com alguma depressão, acessa na descrição aqui do nosso canal, vai ter mais informações aí que podem te ajudar nesse sentido, tá bom? Eu quero ler para você alguns versículos bíblicos, tá? Que nos dão orientação quanto à questão financeira. A Bíblia é rica nesse sentido e nos traz muitas orientações e muitas dicas. Eu quero ler só algumas situações para vocês. Por exemplo, em Lucas 14, versículos 28 a 30. Ele diz o seguinte, Jesus está falando: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então é uma orientação financeira. A gente saber se vai fazer ou não vai fazer sem ter o recurso. Ele não está falando em parcelar aqui. Ele está falando se assentar e calcular para ver se tem dinheiro suficiente para completar. Não é comprar a prazo, não é parcelar. É ter dinheiro para comprar à vista. Um exemplo. Em Provérbios, Salomão isso aqui escreveu há quase 3.000 anos atrás. Ele diz o seguinte, Provérbios 27, 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Você lembra tudo isso que eu falei? Gera uma consequência. Nós somos imprudentes. Nós não cuidamos.
nós entramos no oba-oba da mídia, da informação do consumismo, do juro barato, entre aspas. Em Provérbios 21:5, ainda lá, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Nós esquecemos de fazer os planos. Nós esquecemos de nos organizar. Nós nos esquecemos que uma hora a conta ia chegar. E aí, nós chegamos hoje nos 70% de endividamento das famílias brasileiras. E para concluir aqui, né, em Eclesiastes, né, quando você fiz Eclesiastes 5, versículos 4 e 5, diz o seguinte: quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. E aí, o que ele está dizendo com isso? A questão que se nós fizermos os compromissos, nós temos a obrigação de honrar, de seguir, de pagar. Só que chega um momento que de repente a gente não consegue dar conta disso, né? E nós chegamos nesse mais de 30% de inadimplência daí. Então, é uma orientação que eu quero compartilhar com você, né? Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é importante a gente entender o cuidado de agora para frente com as nossas contas, tá? E se você gostou desse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilhe aí e que Deus te abençoe, possa sua vida financeira andar num caminho diferente de agora para diante, né? Que a gente pense um pouquinho nesse cuidado dos parcelamentos, das taxas de juros, a vontade de comprar é sempre maior, né? E que a gente possa aprender com isso. Deus te abençoe, tudo de bom e nos vemos no próximo vídeo.